Olá pessoal, que a paz de Jesus Cristo esteja com você e com a sua família. Espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor Mateus, estou aqui com o Éder para juntos adorarmos ao nosso Deus, cultuarmos ao Senhor que vive, reina e está aqui com a gente nesse momento. Antes da gente iniciar, a gente lembra você que você pode compartilhar o link dessa transmissão para que a palavra de Deus também possa entrar em outros lares, quem sabe nas famílias dos seus amigos que estão precisando de uma palavra de Deus, uma palavra abençoada e abençoadora. A palavra de Deus ela é viva e ela produz vida. E hoje nós vamos para o nosso quarto encontro da série Moderno à Moda Antiga e nós vamos falar sobre a fidelidade. Fidelidade é coisa do passado? O que você pensa sobre isso? Então a gente vai iniciar agora o nosso encontro e nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. A palavra de Deus vai falar com a gente e o texto diz assim, olha: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Amém? Com base nesse texto, nós vamos refletir daqui a pouco sobre a fidelidade. Mas antes nós vamos orar e pedir a bênção de Deus para este encontro nosso com o nosso Deus, o nosso Criador, e pedir a bênção de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família. Ore junto comigo neste momento, por favor. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te adoramos por esta oportunidade tão importante, Senhor, para nós. Porque quando nos reunimos, nós somos edificados, somos fortalecidos. A bênção de Deus, ela é derramada sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, sobre a nossa família. Por isso nós oramos a Deus para que nós possamos realmente perceber e desfrutar deste cuidado, deste amor do Senhor sobre nós. Receba o nosso culto e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos juntos louvar o Senhor, daqui a pouco a gente volta para refletir sobre a palavra de Deus. Não saia daí, que a gente já vem. Vamos, louve o Senhor com alegria. Te procuro, ó Deus, em silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero quero tocar-te, tua paz eu
te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O que eu mais quero é te ver, envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. O que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder.
tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Graças a Deus. Vamos refletir na palavra do Senhor neste momento. Na última semana a gente foi surpreendido por uma notícia, não sei aqui quantos conhecem ou acompanharam, o caso do MC Kevin, cantor de funk brasileiro que caiu do 5º andar de um apartamento na Barra da Tijuca. E alguns boatos ocorreram sobre qual seria a possível causa dessa queda. E aí nós fomos surpreendidos, se você olhar nas mídias, na internet, nos sites de reportagem, a notícia está lá de que ele estaria tentando fugir ali pelo parapeito do prédio para não ser pego por em um suposto flagrante ali pela sua esposa, porque ele estava com alguns amigos e uma modelo havia sido paga para ter relações sexuais com ele. Inclusive, esse foi o depoimento que ela prestou para a polícia. MC Kevin, então, estava casado há apenas 2 semanas, mas parece que ele ainda não compreendia o significado do casamento, o que significa de fato um casamento e a sua infidelidade. Se esse é mesmo a razão e motivo, a sua infidelidade resulta diretamente, então, na sua própria vida, custa a sua própria vida. Este foi o preço, no caso do MC Kevin, da sua infidelidade. Quem não entende o que é casamento, dificilmente viverá a infidelidade. Porque o casamento, quando nós vamos estudar sobre o casamento, na sua origem, o casamento é uma instituição divina e é a primeira celebração que acontece diante de Deus. Aliás, realizada pelo próprio Deus, A primeira celebração de casamento é o próprio Deus, como a gente viu na última semana, quem vai realizar lá no Jardim do Éden, e o próprio Deus é o seu celebrante. Então o casamento ele vem, ele surge, ele acontece antes do pecado e ele é caracterizado por uma união que é monogâmica, que é vitalícia e que é indissolúvel, que não deve ser, em hipótese nenhuma, separada, terminada. Essa é a proposta original para o casamento. Contudo, quando o pecado entra no mundo, quando o pecado entrou na história, o pecado manchou todas as relações. A relação entre homem e Deus, a relação entre o homem e a natureza, a relação entre o homem e o seu semelhante, a relação entre o próprio homem, o homem consigo mesmo. Hoje a gente vai parar para refletir, para pensar um pouco sobre a importância de nós cultivarmos a fidelidade em nossa relação conjugal. Será que é realmente necessário cultivar a fidelidade? Como a gente pode manter a fidelidade em um mundo que banaliza? As relações conjugais, elas são banalizadas e ela normaliza as relações extraconjugais. Hoje é muito comum nós ouvirmos, lermos e quem sabe até conhecermos casais que têm experiências extraconjugais. Hoje já se fala em troca de casais como se fosse algo natural. O que você pensa sobre isso?
Qual é o seu entendimento, a sua compreensão a esse respeito? Fidelidade é coisa do passado? Para você, fidelidade é coisa do passado ou é algo que ainda precisa ser cultivado? Olhando agora para a palavra do Senhor, para a palavra de Deus, a gente vai perceber alguns princípios sobre este assunto, sobre a fidelidade e sobre o casamento. E aí, mantemos ou não mantemos a fidelidade? Nesses princípios nós temos algumas diretrizes para cultivar a fidelidade por algumas razões. Vejamos, em primeiro lugar, cultive a fidelidade compreendendo a essência do casamento. Você precisa compreender o que realmente é o casamento perante Deus, perante a palavra do Senhor. Então, diante disso, a gente para e a gente olha para a Bíblia e a gente vai perceber que o casamento tem a ver com companheirismo. O casamento é companheirismo. O casamento não pode ser algo parcial ou algo individual, mas precisa haver o companheirismo. O texto diz para a gente, no versículo 18 de Gênesis 2, que não é bom que o homem esteja só. Esta é uma observação do próprio Deus. Foi Deus quem disse isso. Deus é quem faz essa observação. Pouco tempo depois, Deus então vai prover, vai conceder a Adão uma companheira e vai instituir assim um casamento idealizado por ele. É o primeiro casamento da história humana. E quando a gente para fazer uma análise, para estudar, para buscar entender esse relato bíblico, a gente começa agora a aprender o que é o casamento em essência, no plano original de Deus. O que Deus idealizou, qual é o propósito do casamento, de Deus para o nosso casamento, e aí a gente descobre que o casamento envolve companheirismo. Deus viu que a solidão não é algo bom, não é algo aceitável, a solidão não é bom para o ser humano nenhum. Então Deus vai fazer a humanidade, Ele vai criar a humanidade, a companheira de Adão aqui, ela tem essa representação para toda a humanidade, para sermos seres sociais e relacionais. Deus cria a mulher para que o homem então pudesse ter alguém agora para poder compartilhar a sua própria vida, para poder compartilhar as suas tristezas e as suas alegrias, com quem ele pudesse se relacionar, conversar e dividir tudo aquilo que ele descobrisse. Eles iriam agora descobrir juntos e compartilhar um com o outro. Então o casamento é companheirismo, mas o casamento ele é uma união que é oportuna, que é adequada. Os versículos 19 e 20 de Gênesis 2, a gente lê que Deus trouxe todos os animais diante de Adão, para que Adão pudesse nomeá-los. Adão é quem escolhe os nomes desses animais. E quando a gente para e a gente pensa nos seres que já existiam, criados ali, tem um comentarista bíblico, Wilsberg, que ele vai dizer que, sem dúvida, os animais eles passavam diante de Adão, e aí eu queria que você tentasse visualizar essa imagem, né? Os animais passando diante de Adão em casais aqui, olha, sempre em dois, né? Sempre ali, o leão com a leoa, imagine, a gente vendo cada animalzinho ali, né? O elefante com a elefanta, cada animal com a sua companheira, com o seu companheiro, e Adão talvez olhando, observando, talvez ficasse se perguntando: por que eu também não tenho uma companheira para mim? Porque nenhum dos animais, nenhuma das fêmeas poderia ser companheira de Adão. Aliás, essa é uma prática abominável pelas Escrituras, né? A relação entre homens e animais, ou mulheres e animais, enfim, isso é inaceitável. Embora exista, essa é uma deturpação também do sexo e do casamento. Mas havia um mundo superior, que é o mundo dos anjos, e o mundo inferior de animais. E nesse mundo inferior, onde os animais já estavam ali com as suas companheiras, havia o homem, que é colocado como o ser superior aqui na face da terra, superior a toda a criação. E aqui o homem estava entre esses dois mundos, né? O mundo animal e o mundo celestial, o mundo dos anjos. Mas não havia ninguém da mesma natureza e da mesma espécie, por assim dizer, da mesma existência que o homem. Então Deus, como uma parte do corpo de Adão, a descrição, a ideia de que Deus faz uma cirurgia, que a gente tem a primeira cirurgia, né, com anestesia geral, né? Deus coloca o homem para dormir, faz
faz o homem repousar, e aí com as suas próprias mãos Deus vai então tirar uma das suas costelas e fazer-lhe uma auxiliadora à altura de Adão, capaz de compreendê-lo, capaz de ajudá-lo. Além disso, a gente observando o relato da criação e da origem do casamento, a gente vai descobrir que casamento está relacionado ao amor mútuo, é um amor mútuo. Casamento não existe, não subsiste sem amor, mas não um amor individual ou um amor egoísta, mas um amor que é compartilhado, um amor que é mútuo. A mulher foi o presente de Deus para o homem. Adão deve ter ficado boquiaberto. Tente imaginar a reação de Adão. Alguém que não tinha nada a ver com os animais que ele estava observando. Ele fica com certeza boquiaberto com a beleza estonteante de Eva. Eva deve ter sido a mulher mais bela do universo, porque ela é a primeira e ela é criada antes do pecado, sem defeito, sem nada de errado, feitas pelas mãos do próprio Deus, esculpida por Deus. Diante dela, Adão vai declamar o primeiro poema de amor da história humana. Ele diz assim: olha, agora sim, finalmente, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada mulher porque Deus a tirou do homem. Ela foi feita dele e para ele. E agora, então, homem e mulher pertencem um ao outro e foram feitos para se amarem mutuamente, sempre. Esse é um amor mútuo. Existe uma observação interessante sobre esse poema de Adão, né? Sobre esse relato de Deus ter criado a mulher da costela. Queria compartilhar com você. Sabe por que Deus criou a mulher da costela? Por que Deus não criou da cabeça, não criou de outra parte do corpo? Dizem que Deus não criou da cabeça para que a mulher não quisesse ser superior ao homem ou quisesse dominar sobre o homem, para que ela não dominasse sobre ele. Mas Deus também não a tirou da costela, ou aliás, da canela, da parte inferior, para que realmente a mulher não fosse pisada ou desprezada ou considerada inferior ao homem. Mas Deus tirou da costela que fica ao lado, para realmente ser a sua companheira e ser considerada de igual valor, da mesma importância que o homem, para estar ao lado do homem, nem à frente nem atrás, mas ao lado do homem. E o detalhe interessante é que a costela fica abaixo do braço para ser protegida pelo homem. A mulher deve ser protegida pelo homem e fica perto do peito para ser amada pelo homem. Essa é uma interpretação possível aí dessa narrativa e que para mim faz muito sentido, né? Faz muito sentido a gente pensar nesse cuidado de Deus aqui ao criar ou no cuidado de deixar essa narrativa, a narrativa dessa forma para nós a compreendermos. Então a mulher foi esculpida por Deus para ser uma bênção para o homem e para que o homem também fosse uma bênção para a mulher. Nesse sentido, a fidelidade deve ser preservada. A fidelidade ela é preservada quando realmente existe uma compreensão ou a compreensão correta de que o casamento ele é criado para ser vivido em companheirismo e não a seguir carreira solo, onde cada um segue os seus próprios sonhos. Não, o sonho da minha mulher são os meus sonhos e o meu sonho é o sonho dela. Nós sonhamos juntos, agora não existe mais meu sonho e o sonho dela, agora nós temos os nossos sonhos, nós sonhamos juntos. Além disso, no casamento, a união é estabelecida por duas pessoas que se completam e não que completam um com o outro apenas, mas ambos se completam, se complementam. O ambiente deve ser de ajuda e de amor mútuo. Então a fidelidade no casamento ela é fortalecida quando o casal entende qual é o real propósito desse relacionamento, para que ele existe. E o propósito só será compreendido quando de fato o casal se voltar para aquele que o estabeleceu e que estabeleceu essa união e buscar nele a essência dessa união para o seu relacionamento. Amém? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que a gente
pode destacar, que a gente pode perceber olhando para o texto bíblico, é o seguinte: cultive a fidelidade preservando a longevidade no casamento. A gente precisa preservar a longevidade do casamento. Olhando para o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus citando esses textos aqui de Gênesis sobre o casamento para defender os seus princípios. Lá em Mateus 19, versículo 4 a seguir, a gente tem a seguinte fala de Jesus quando ele é questionado sobre isso. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Dessa forma, nós podemos dizer, então, que o casamento é feito por Deus. Quem uniu o homem e a mulher foi Deus. O casamento é uma união divina. Nesse sentido, Jesus está respondendo a este questionamento dos líderes judaicos, os fariseus, sobre o divórcio. Eles estavam querendo colocar Jesus à prova, questionando Jesus sobre o princípio do divórcio. E aí Jesus ele vai se reportar lá no início de tudo, na origem de tudo, e para falar do Pai como Criador, e ele vai conduzir os olhares aqui para o casamento como uma das instituições mais antigas antes do pecado entrar no mundo. O casamento é algo que mesmo no tempo moderno precisa ser conduzido à moda antiga, precisa ser levado a parar e pensar lá no princípio, na origem de tudo, no propósito original. Deus o fez antes mesmo do pecado entrar no mundo e antes de Moisés, que era considerado ali pelos líderes israelitas como uma pessoa importante, porque Moisés havia permitido a carta de divórcio. Mas aí, se você acompanhar o relato todo de Jesus ali, ele vai dizer que Moisés permite a carta de divórcio, não porque era algo para ser natural, mas ele faz isso por causa da dureza do coração e para de alguma forma também assegurar o direito ali do homem e da mulher, porque naquela época a mulher ela nem tinha direitos, né? Então quando ela era abandonada sem uma razão aparente, ela poderia ainda ser ainda mais rebaixada, ainda mais discriminada. Então Deus permite que Moisés faça isso por causa da dureza e para tentar assegurar ali os direitos de ambos. Mas quem criou o casamento foi Deus. O casamento é divino. E o casamento precisa ser compreendido dessa forma, precisa ser preservado dessa forma. A gente precisa preservar a fidelidade nessa união, porque ela não foi algo ocasionado pela vontade humana, ou simplesmente carnal, ou simplesmente pela atração física. Não. O casamento, ele é algo que tem... é algo que foi desenhado por Deus, designado por Deus. E a partir do casamento, então, a humanidade é agora multiplicada. A terra, então, ela passa a ser cheia. Mas a partir do casamento, o homem e a mulher, eles agora entendem que, ou pelo menos precisam e deveriam entender que quando são infiéis, eles não estão sendo infiéis apenas para o seu cônjuge. Se eu for infiel à minha esposa, se você for infiel à sua esposa ou ao seu esposo, você precisa entender, você não está sendo infiel ao seu cônjuge. Antes, você está sendo infiel ao seu Deus, ao próprio Deus, Criador e aquele que idealizou e instituiu o casamento. Então, quando você for justificar uma infidelidade ou uma traição, você precisa olhar para você mesmo e para Deus. Quando eu erro, ou se eu errar, eu estou sendo infiel ao Senhor Deus. O pecado é antes primeiro a Deus, depois ao meu cônjuge, à minha cônjuge. A gente precisa parar de jogar a culpa no outro. Isso faz parte da consequência do pecado. É isso que acontece. A gente vai ver isso na semana que vem, o que acontece quando o pecado entra na história e abala as relações, estremece as relações. A gente começa a se justificar e a justificar os nossos erros. Mas nós precisamos parar e assumir a nossa parcela de erro e reconhecer e pedir a bênção de Deus, o perdão de Deus para restaurar o casamento, se esse for o caso.
porque casamento é algo divino, mas além de ser divino, ele também é uma união exclusiva. Por isso a gente precisa preservar a fidelidade. Ainda falando sobre a criação, Jesus ele vai mostrar que Deus fez um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, de modo que Adão ele não poderia agora se unir fisicamente a outras mulheres ou a várias mulheres, assim como Eva também não poderia ter vários parceiros simultâneos ou a parte ou além de Adão, não. O propósito original para o casamento é uma união exclusiva. No casamento, o homem deixa o pai e a mãe para se unir exclusivamente a uma única mulher. E a fidelidade é fortalecida quando nós entendemos e quando nós preservamos essa exclusividade, a exclusividade dessa relação. O seu casamento é exclusivo. É tão exclusivo que Paulo vai dizer que não deve nem haver menção sobre o que acontece no ato conjugal. A gente não deve nem ficar falando sobre essas questões, a não ser quando for uma questão de orientação, de ajuda profissional para a saúde, enfim. Mas o casamento é algo exclusivo. Qualquer coisa diferente disso foge do propósito do Criador e fere essa relação, fere o princípio bíblico. Além disso, o casamento é uma união indissolúvel. Se não houvesse morte, nós imaginamos que Adão e Eva seriam para sempre um do outro. Contudo, o pecado entra no mundo e ele traz a morte como consequência a todos os seres humanos. E por ser o casamento uma união física, homem e mulher se tornam, através dessa união, uma só carne. Mas nada além da morte deveria quebrar essa união. Mas o pecado traz sérias consequências e outras consequências além da morte. Ele traz a infidelidade que vai manchar essa união que foi feita para ser indissolúvel. Ele vai ferir essa relação e ele pode trazer o rompimento do relacionamento ainda em vida. E aí, quem já passou por isso sabe como isso destrói, como isso machuca ambos, marido e mulher. E se houver filhos, pior ainda. O trauma de um filho, de uma filha que presencia o divórcio de seus pais é irreversível, é irreparável. Mas o casal, ambos, são dilacerados, saem dilacerados dessa relação, porque eles foram feitos para estarem unidos por toda a vida. Portanto, cultive o seu casamento, cultive no seu casamento a longevidade, preserve a sua longevidade, cultive a fidelidade e preserve a longevidade, porque quem instituiu e quem institui casamento é Deus, foi o Eterno, o próprio Criador do Universo. Que o seu casamento seja sem mancha no leito conjugal, que o seu casamento seja marcado pela pureza sexual, pela pureza relacional. Não procurem motivos para desfazerem essa união. Antes disso, busquem maneiras saudáveis para preservá-lo e torná-lo forte. Que nada além da morte, absolutamente, possa separar vocês. Que o seu casamento, você que é casado e que está acessando essa mensagem agora, que o seu casamento seja abençoado por Deus e que nada o separe, a não ser a morte que é o ciclo, seguindo o ciclo natural da vida. Para a gente terminar, em último lugar, em terceiro lugar, o terceiro princípio que a gente pode observar nesse texto sobre a fidelidade tem a ver com a responsabilidade. Cultive a fidelidade assumindo a responsabilidade no casamento. O casamento é algo que deve ser realizado com responsabilidade. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a imaturidade, né? No casamento não foi feito para crianças, adolescentes, pessoas que não têm responsabilidade e maturidade. O casamento é algo que precisa ser levado a sério. Veja, o apóstolo Paulo vai citar também o texto de Gênesis, assim como Jesus, ele vai dizer lá na carta aos Efésios, capítulo 5, quando ele escreve aos Efésios, versículo 31 e o versículo 33, ele diz assim, olha: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Portanto, volto a dizer, cada homem, presta atenção nisso aqui, homens, cada homem deve amar a esposa como a si mesmo. E a esposa, presta atenção, esposa, a esposa deve respeitar o marido.
aqui nós temos duas responsabilidades. Paulo está citando o texto do Antigo Testamento na sua carta para esta igreja, e aqui ele está reforçando o projeto original do casamento. Mas é importante a gente saber para quem Paulo está escrevendo. A igreja que estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade da província romana, que, segundo a história, era uma cidade muito promíscua. A forma de adoração aos falsos deuses era voltada para a sexualidade deturpada. O que eles chamavam de adoração aos seus deuses era sexo público, explícito, de uma forma deturpada. Acontecia uma orgia e eles ofereciam aquilo para os seus deuses, para a deusa da fertilidade, enfim. A prostituição era algo comum nessa cidade. Sendo assim, Paulo então está lembrando aos seus leitores que o homem deixa o seu lar, ou seja, ele deixa os seus pais para unir-se a uma única mulher, e essa união, ela requer agora responsabilidades, porque a vida libertina precisa ser abandonada e agora o compromisso é que tem que ser assumido no matrimônio. Existe um compromisso, uma responsabilidade que precisam ser assumidos. Porque, como a gente já falou, o casamento é amor. Aos maridos, o apóstolo Paulo então diz, a sua maior responsabilidade na relação conjugal qual é? Amar a sua esposa. Marido, você ama a sua esposa, mas não é amar no sentido de que a pessoa imagine, mas é amar de forma prática, demonstrando esse amor. O verbo está no imperativo, e aí não é uma opção, mas é uma ordem, né? Não é uma sugestão também. Ele não está, essa ordem não está condicionada a um comportamento. Não, eu vou amar se ela me amar. Não, eu vou amar se ela fizer isso que eu quero, isso que eu gosto, isso que eu gostaria. Não. É amá-la em dias bons, mas também amá-la em dias maus, em dias ruins, na alegria e na tristeza, na bonança e na adversidade também. Se o marido entende essa condição, ele não encontra nos maus dias desculpas para a infidelidade. Ele sabe que precisa amar sua esposa de forma incondicional e muito além, de forma sacrificial. Segundo o texto de Paulo, se você continuar lendo lá, é como o amor de Cristo, como Cristo amou a sua igreja. Como é o amor de Cristo? É um amor que não busca viver para a autossatisfação, para satisfazer os seus próprios interesses, mas procura melhorar. O amor do marido procura melhorar continuamente e a cada dia mais. Uma vez que o seu padrão é Cristo, esse amor é algo então excelente e algo que ele deve perseguir por toda a vida. Mas além de amor, casamento é respeito. As esposas, o apóstolo reforça o respeito. Em algumas versões bíblicas nós lemos o termo reverência. A mulher precisa reverenciar. A ideia é de que a esposa reconheça. As esposas precisam reconhecer a liderança dos seus maridos e deixar-se conduzir por eles no ambiente familiar. O marido é o líder, foi chamado para ser o líder da casa. É muito desastroso para um relacionamento conjugal quando o respeito é negligenciado. Quando a mulher desonra o seu marido em público, quando ela interfere em sua autoridade com os filhos e não os respeita em relação aos outros homens, por exemplo. Quando o homem é envergonhado diante de seus amigos, seus colegas. Se as mulheres compreenderem a importância de respeitarem seus maridos nessa relação, elas não serão infiéis e elas não se deixarão envolver com homens de palavras doces que no fim a conduzirão para o abismo. Cuidado, mulheres. Cuidado com as palavras doces e sedutoras, especialmente nos momentos em que você está triste ou se sente carente por alguma razão, por alguma discussão com o seu marido. Cuidado, essa pode ser uma cilada do inimigo do casamento, daquele que quer destruir o casamento, o destruidor de lares, né? Mas a relação conjugal, ela é um ciclo e os envolvidos então escolhem
em qual direção querem conduzir o casamento, querem conduzir este ciclo. Para a mulher amada, há muito mais prazer em respeitar, e para o marido respeitado, há muito mais prazer em demonstrar o amor. Mas quando um dos cônjuges se volta para a direção oposta, para a direção errada, então o casamento agora começa a se deteriorar, ele vira de ponta cabeça e aí a falta de respeito conduz à falta de amor, e a falta de amor vai gerar o desrespeito e assim por diante. Mas o seu casamento deve ser diferente, em nome de Jesus. Que em seu casamento cada membro possa assumir a sua própria responsabilidade. Assumam as responsabilidades de amar e de respeitar um ao outro, para que a infidelidade não os espreite, para que a infidelidade não os leve a negligenciar essa instituição que é divina, que é sagrada, que é abençoada por Deus e feita para durar. Amém? Em nome de Jesus. Eu termino para refletir e experimentar, pedindo a você para tentar imaginar comigo a seguinte cena. Imagine o seu casamento como um jardim que só floresce se for cultivado. Se o jardim não for cultivado, a flor não cresce. Se você abandonar esse jardim à própria sorte, as flores podem morrer, o solo pode se tornar rochoso, ervas daninhas podem agora tomar conta dele. Mas, se você o cultivar, é certo que ele sempre produzirá lindas flores. Flores lindas e perfumadas e que vão exalar perfume. Então, com essa imagem na sua mente, quero desafiar você à fidelidade, para que a fidelidade seja sempre nutrida nessa união conjugal. Compreenda a essência da união, do casamento. É necessário companheirismo, é necessário amor mútuo. Preserve a sua longevidade, pois o casamento é uma instituição divina, exclusiva e indissolúvel. E, por fim, assuma a sua responsabilidade de amar e de respeitar no casamento. A família é uma instituição tão antiga quanto o sábado, por exemplo. Nós precisamos olhar para ela com responsabilidade. O seu desafio é, então, enxergar na sua relação conjugal, ou enxergar a sua relação conjugal como uma forma de comunicar o próprio Evangelho, comunicar Jesus Cristo às pessoas através do seu casamento. Seu casamento, se você viver de acordo com o que Deus projetou para essa união, para que através do seu casamento, ou melhor, através do seu casamento, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele será glorificado entre aqueles que ainda não creram no Senhor e ainda não o receberam como Salvador de suas vidas. Que a sua vida, o seu casamento seja realmente essa seta, essa sinalização, esse sinal que aponta para o reino de Deus, que aponta para a bênção de Jesus sobre a nossa vida. Jesus morreu e ressuscitou para que o seu casamento seja abençoado, e para que através desta bênção outros casamentos sejam abençoados e sejam levados para Ele. Amém? Vamos orar. Onde você estiver aí, se você estiver perto do seu marido, perto da sua esposa, se estiver brigada, agora é o momento de vocês se reconciliarem. Mas, se melhor ainda, se vocês não estiverem brigados, é o momento de vocês se fortalecerem e buscarem juntos a bênção de Deus. Vamos orar? Quero orar pelo seu casamento, orar pela sua família. Por acaso alguém que esteja pensando em se separar, alguém que esteja lidando ali com uma questão de infidelidade. O perdão é muito difícil, mas Jesus nos perdoou. Nós éramos... O povo de Deus é considerado, é comparado como uma esposa infiel. Então nós éramos a esposa infiel. Mas por amor, Ele vem e morre naquela cruz para nos restaurar, para nos perdoar, para nos santificar. Então, como Cristo nos perdoou, marido ou esposa que foi traído, que foi traída, o conselho da palavra de Deus é o perdão. Perdoe como Jesus.
força e com a ajuda dele é possível. É possível Deus fazer nova todas as coisas na sua família. Vamos orar? Ora comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos a Ti, porque o Senhor nos criou seres relacionais, nos criou para amar e respeitar. E a prova disso é o casamento. Casamento onde o Senhor está presente. E agora, Senhor, eu oro para que o Senhor fortaleça os casais que estão neste momento, orando um pelo outro, orando pelo seu cônjuge. Em nome de Jesus, a sua oração fortaleça, Senhor, abençoe, ajude cada um dos teus filhos a compreender a essência do casamento, a preservar a longevidade, a assumir as suas responsabilidades e assim viverem para a glória de Deus e transmitir a glória de Deus através da sua união, da sua unidade. Mas eu oro também para aqueles casais que estão enfrentando, Senhor, uma dissolução, que estão se separando ou pensando em se separar. Quem sabe, Senhor, estão assim por causa de uma traição, por causa de uma infidelidade. Senhor Jesus, a fidelidade não é coisa do passado. Ela é antiga, mas ela é para o casamento moderno, é para toda a vida. Então, Pai, ajude restaure esses casamentos em nome de Jesus e restaure a confiança, restaure, Senhor, a fidelidade, que essa fidelidade seja fortalecida em nome de Jesus. E aos casais fiéis que permaneçam assim para a Tua glória, que cultivem, que preservem em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o Senhor ajude e ensine-nos a perdoar uns aos outros e que a gente possa buscar amar e respeitar um ao outro para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Te agradeço, Senhor. Cuida dos casamentos, cuida dos nossos casamentos, cuida dos casamentos dos Teus filhos, das Tuas filhas, cuida do casamento de quem está conosco agora nessa transmissão, em nome de Jesus. Para a Tua glória nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus seja louvado em nome de Jesus Cristo. Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua família, que Jesus abençoe o seu casamento. Mantenha-se fiel em nome de Jesus. Amém? A gente termina aqui lembrando que você pode continuar contribuindo financeiramente com a sua oferta, com o seu dízimo. E fique atento aí às redes sociais. A próxima semana vai ser o nosso último encontro. E a gente vai falar sobre a adoração do casal, como ela deve ser. E talvez, né, a gente está com a equipe técnica aqui, né? A gente está se preparando, talvez a gente volte aqui já presencialmente. Então, quero alertar aí você que pertence aqui à igreja de Itatiba, fique atento às redes sociais que a gente vai confirmar durante a semana agora, essa próxima semana. Então, fique ligado aí, fique atento ao seu WhatsApp, ao seu Facebook, ao seu Instagram, que as notícias serão divulgadas aí, amém? Que Deus te abençoe e até a próxima semana, com a graça de Jesus.